quer aprender a criar esse vídeo tecnológico com esses ícones flutuantes? Então fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar. Fala meu povo, tudo em paz? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criar esse vídeo aqui com ícones flutuantes. Então bora lá. A primeira coisa que a gente precisa é fazer a captação do nosso vídeo. Eu vou pegar mais ou menos aqui a partir de 18 segundos. Alt, abre colchetes e vou puxar aqui para o início. Aqui com o nosso vídeo selecionado, vamos procurar pelo efeito de 3D Camera Tracker. E ele vai fazer o rastreamento aqui da nossa cena. Agora feito o rastreamento e com o efeito selecionado, ele criou aqui esses pontos em 3D. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos selecionar aqui todos esses pontos e vamos com o segundo botão do mouse em Create Solid em Câmera. E ele vai criar aqui o sólido na perspectiva do nosso vídeo. Vamos aqui mexer um pouco na rotação, aqui também um pouco na escala, só para deixar mais próximo aqui. E agora vamos verificar se ele está seguindo aqui o nosso vídeo, a nossa perspectiva. Sim, ele está seguindo perfeitamente. Agora é preciso de um print da tela, a mesma tela que está no vídeo. A gente vai precisar desse print. Agora a gente precisa recortar aqui esses ícones para a gente fazer eles flutuarem. Eu vou fazer aqui pelo Photoshop. Eu acho mais prático criar esses recortes aqui no Photoshop. Dá para fazer no After Effects? Dá, com máscaras. Eu acho que não seja tão prático. A primeira coisa que eu preciso para fazer esse recorte é criar uma forma semelhante à forma do nosso ícone. Então vou clicar aqui na ferramenta de Shape e vou selecionar aqui o nosso primeiro ícone. Vou colocar aqui em 50% de visualização. E agora, vejam aqui que apareceram aqui esses ícones. Eu vou puxar até cobrir o nosso ícone. Pronto. Agora eu preciso criar uma demarcação para poder fazer esse recorte. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui em Ctrl e clico aqui dentro desse ícone. E ele vai criar a demarcação. Aí eu vou aqui na imagem onde está o nosso ícone. Vou apertar em M, que ele vai habilitar aqui essa seleção aqui. E agora com o segundo botão do mouse eu vou em criar uma layer a partir da cópia. E aqui ó, se eu desabilitar, ele já criou aqui um recorte desse nosso primeiro ícone. E a gente vai fazer isso com os demais, a mesma coisa com os demais. Vou habilitar aqui novamente, vou puxar o nosso shape aqui para o segundo ícone e vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou criar aqui, a partir desse ciclo, o nosso recorte. Então vou aqui em Ellipse Tool. E agora com o Shift pressionado, porque se eu não selecionar o Shift, ele vai criar qualquer forma. Com o Shift pressionado, ele vai fazer o círculo perfeito. Então vou clicar aqui, vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui em 50% de opacidade e vou encaixar aqui em cima do nosso ícone. Selecionar a imagem que está os nossos ícones, clicar em M, segundo botão do mouse e camada a partir de uma cópia. E basicamente eu vou fazer isso aqui em todos os ícones. Vou fazer esse recorte em todos os ícones. Depois de feito o recorte de todos os ícones, vamos salvar esse arquivo do Photoshop em Ctrl S. Pronto, salvei. Agora vamos lá para o After Effects. A gente já pode desabilitar aqui esse Track Solid. E agora a gente vai aqui importar o arquivo em Photoshop que a gente acabou de criar. Vamos clicar aqui duas vezes aqui no campo de importação ou Ctrl I. Vamos selecionar aqui o arquivo que a gente criou. Vamos deixar aqui nessa opção aqui de importação e dar um OK. Vamos abrir aqui a nossa composição que a gente acabou de importar. E aqui, ó, se a gente colocar aqui nessa opção, todos os nossos ícones estão separados. E agora vamos selecionar aqui em Ctrl A todos os nossos ícones. Vamos colar aqui na nossa timeline principal. Vamos selecionar aqui todas as camadas e ativar aqui o 3D. E agora um passo muito importante. Vamos selecionar. Aqui está a imagem de fundo sem o recorte. Agora a gente vai selecionar somente os ícones recortados. E vamos aqui criar um parent com a imagem original. A gente precisa substituir esse print por a imagem que está ali na nossa tela. Para fazer isso, a gente vai pegar como referência o nosso Track Solid. A gente vai aqui no parent, com o Shift pressionado, vamos apontar aqui para o nosso Track Solid e ele já vai pegar aqui a nossa perspectiva da nossa tela. Vamos aumentar aqui um pouco em S no parâmetro de escala, vamos aumentar aqui um pouco. Vou mexer aqui um pouco na opacidade, que é o atalho de T, para a gente ter mais referência aqui, para a gente deixar o mais próximo possível do original.
e também que cubra aqui todas essas bordas. Mexer aqui um pouco na rotação também e aumentar aqui um pouco mais para que ele cubra aqui toda essa área. Vamos voltar aqui para a opacidade em 100%. Percebam que está passando aqui das bordas da nossa tela. Então a gente precisa criar uma máscara nessa tela para que ela fique dentro das bordas da tela. Então a gente vai aqui nessa ferramenta de retângulo, vamos pressionar aqui com o mouse e vamos colocar nessa opção de retângulo arredondado. E agora vamos criar aqui, ó, a demarcação da nossa tela. Vamos selecionar aqui os pontos, vamos colocar aqui no canto certo. Puxando aqui esses pontos, a gente faz o arredondamento correto da nossa tela. E vamos deixando na mesma perspectiva em todos os cantos da tela. Pronto, e ele já está na perspectiva que a gente deseja. O print ele já está no lugar da nossa tela. O próximo passo agora é a gente criar esse efeito dos ícones flutuando. Então vamos selecionar aqui todos os nossos ícones, clicar em P, que é o parâmetro de posição, que a gente vai mexer aqui no eixo Z. Vamos criar um keyframe e mais ou menos 1,5 segundo, 2 segundos, com esse parâmetro aqui de Z, ou podemos puxar aqui, ou a gente vai aqui em P, no parâmetro de Z, puxar aqui os ícones para cima. E ele já está criando esse efeito dos ícones flutuantes. Vamos selecionar aqui todos os keyframes, apertar em F9. Agora vamos desfocar aqui a nossa tela principal. Vamos selecionar aqui a imagem original e no momento em que os ícones começam a subir, a gente vai criar aqui um desfoque para ficar o foco somente nos ícones. Então vamos puxar aqui o efeito de Gaussian Blur. Vamos criar aqui um keyframe em 0 no início. E aqui no momento em que os ícones subiram, vamos aumentar aqui esse desfoque, que dá esse efeito legal. E agora, como é que a gente faz para esses ícones subirem separadamente? Eu vou selecionar aqui todos os keyframes dos nossos ícones. E agora, com o Ctrl Alt selecionado, ele vai mudar aqui o ícone no nosso cursor. E aí, a gente vai arrastar aqui para frente. Ele vai criar automaticamente essa sequência aqui. E aí ele já está subindo aqui os nossos ícones em sequência. A gente pode também aqui adicionar alguns vídeos de overlay para ficar mais interessante ainda. E aí, tá gostando do conteúdo? Então já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. É só procurar no YouTube ou em qualquer banco de dados HUD Overlay e aí vai aparecer esses vídeos aqui. Vou importar aqui o vídeo no After Effects, colocar aqui na timeline, ativar o 3D, aqui em Mod a gente vai selecionar o Screen, que ele vai pegar somente o branco da camada. E aí, vamos pegar a perspectiva da nossa tela. Com o Shift pressionado, vamos criar aqui um Parent com o nosso Track Solid. E aí ele vai para essa perspectiva. Vamos abrir aqui o parâmetro de rotação em R e vamos rotacionar da melhor forma que a gente achar. Diminuir também aqui um pouco. E aí você pode usar isso da melhor forma que você achar que fique interessante no seu vídeo. E aí se você quiser implementar um pouco mais, você pode vir aqui no segundo botão do mouse, em New, um Adjustment Layer, a gente vai importar aqui o efeito de Glow. Vamos aumentar aqui um pouco o Radius, diminuir a intensidade, e aí ele vai dar esse efeito de Glow nos nossos ícones. A gente pode aqui criar um efeito de opacidade. Vamos apertar aqui em T, na nossa camada de ajuste, colocar aqui em 0 a nossa opacidade, e aqui mais ou menos em 3 segundos e em 100%, que ele vai fazer essa transição. E aqui também a gente pode escurecer um pouco a nossa tela principal, que já estava desfocada. Então aqui no início, vamos puxar o efeito de exposição, criar um keyframe aqui em 0, e aqui no local, no momento que ele totalmente desfoca, vamos diminuir esse valor para a tela e escurecer e criar mais destaque para os nossos ícones. E fica esse efeito bem legal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.